Meus amados irmãos, vamos pegar aí nosso estudo. É o da quarta-feira passada ainda. Então nós só conseguimos tratar aí de duas questões. Então eu queria continuar com vocês a pergunta 158, 159 e 160 do nosso Catecismo Maior de Westminster, tá bom? Meus irmãos, nós estamos entrando numa sessão do Catecismo Maior que trata acerca das Sagradas Escrituras. Então eu queria que você entendesse isso. Essa sessão aqui, ela vai abranger essas questões, essas perguntas, e nós vamos então perceber aqui o que os pastores puritanos eles falaram acerca da palavra de Deus e de como ela deve ser lida, o modo como ela deve ser exposta, né, na igreja reformada. Então, algumas questões aqui preliminares eu comentei na quarta passada, vou reiterar, né, nessa quarta. Primeiro, nós temos que entender aqui o contexto. O Catecismo Maior de Westminster ele foi escrito na Inglaterra, né, entre 1643 e 1649, e havia ali então uma divisão, né, houve justamente uma reunião dessa Assembleia por causa do cisma com a Igreja Católica. Então, o contexto histórico, irmãos, é importante para nós entendermos aqui, né? Eles estavam ordenando a vida da Igreja Reformada, como ela deveria manejar, ler, pregar a palavra de Deus. Então, eu falei aqui para vocês, né, que havia um movimento, né, mais propenso a uma liturgia mais aberta. Até hoje nós vemos, né, esse ramo dentro da igreja, principalmente nas igrejas pentecostais, onde a palavra ela é liberada, aberta para todos que quiserem participar do culto, e você então pode dar uma palavra, você pode fazer uma pregação, você pode fazer um sermão, e nem sempre essas pessoas elas têm um preparo teológico, espiritual, educacional para orientar as pessoas nas Sagradas Escrituras. Então os pastores eles estavam ordenando aqui e eles vão falar de alguns pontos. Primeiro, quem é que podia ler as Sagradas Escrituras na igreja? Somente aqueles que foram ordenados com ofícios na igreja. Segundo, esses são os presbíteros, né? Esses são aqueles que são os responsáveis pela igreja. Um pastor também dentro desse ofício. Segundo, eles também disseram que só pode pregar a palavra de Deus na igreja reformada aqueles que são vocacionados e que fizeram para isso um seminário teológico. Naqueles dias, o seminário era de 7 anos. Hoje, nós fazemos seminário teológico de 4 anos. A educação era muito mais abrangente, né? Uma educação muito grande, porque eles viam os originais, a língua, até hoje, né? As línguas originais da Bíblia, o hebraico, o grego, o latim. Então, os pastores, eles alcançam uma educação não somente teológica, mas também, meus irmãos, de conhecimento em matérias seculares para poder orientar a igreja. O pastor, né, ele tem que passar pelo seminário para que ele alcance, né, esse entendimento, não somente da Bíblia, mas também de matérias concernente à oratória, né, concernente ao português, concernente à história, para que ele consiga manejar bem a palavra de Deus, ler os seus dias e explicar bem a palavra de Deus para, né, o povo de Deus. Então isso é muito importante. No seminário a gente aprende isso, que o pastor ele tem que saber ler a Bíblia e saber ler o jornal do dia, para ele aplicar a Bíblia para o contexto atual que nós vivemos. O pastor tem que conhecer isso.
Imagine alguém que é iletrado, que não tem uma educação teológica, que vai levar o povo de Deus, né, num pastoreio fraco, que não sabe aplicar esta palavra às circunstâncias, os problemas odiernos. O pastor não sabe dar um aconselhamento bíblico firme, porque não conhece, né, a arte que é aprendida do pastoreio no seminário, numa educação social, numa educação teológica, né, numa educação cultural. Então, a educação do pastor, ela tem que ser abrangente, para que nós possamos, irmãos, receber uma boa palavra, um bom conteúdo, pastos verdejantes, pão do céu, no dia de domingo, que é o dia do Senhor. Então, nós precisamos de pessoas assim. Então, os pastores de Westminster, eles estavam ordenando a vida da igreja reformada. Entenda isso. Né? O clero católico, ele tinha essa formação. Para vocês entenderem, irmãos, né, um padre, ele é formado com 7 anos. A metade do curso, 3 ou 4 anos, é só de filosofia. Muito estudo filosófico. Então, esses padres, eles são altamente pensantes. Homens que pensam. Alguns, né, que se destacam. Né? Outros não. Mas a educação que nós herdamos é essa. Uma educação no oficialato da igreja, né, para o bem do povo de Deus. Então, nessa cisão, foi preciso haver essa preparação teológica para esses pastores. Por isso, aqui as perguntas, elas vão tratar disso. Quem é que pode ler a palavra? Quem é que pode pregar a palavra na igreja? Então, por isso, não é comum você ver na igreja reformada, né, o dirigente chamando pessoas. Venha cá, o irmão que está nos visitando, vem dar uma palavra. Não, você não encontra isso. A liturgia ela é fechada. O ministro, segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana, ele é, né, o responsável pela liturgia do culto. Ele é que é responsável por isso. Ele não delega essa atividade a ninguém. Então você vai encontrar na Igreja Presbiteriana alguns pastores que eles entregam a liturgia para os presbíteros, para os oficiais, porque ele é o responsável pelo povo de Deus e pelo que está sendo dado ao povo de Deus. Então, até os cânticos, ele escolhe a leitura que é feita, ele determina, e os presbíteros, então, lá, o dirigente, o liturgo, ele só vai ler e vai, então, né, oficiar a liturgia. É como na Igreja Católica, você recebe uma litania e você vai seguir a leitura dos evangelhos, o padre vai fazer a mesma coisa. Você encontra muito isso na Igreja Reformada, tá? E alguns pastores vão até esse ponto. Eu, particularmente, como pastor, né, eu não faço isso, eu permito que haja uma abertura, né, e que o liturgo, o presbítero, ele use também seus dons, seus talentos, né, para poder impactar com a sua piedade a vida do povo. Por isso que o presbítero ele tem que ser muito piedoso para poder dirigir a igreja na adoração, porque senão, né, vai ser uma liturgia fria, seca, morna e morta. E os corações não vão ser inflamados para poder ouvir a palavra de Deus, porque tem que ter uma piedade. Eu falo isso para os presbíteros aqui, para os dirigentes. Vocês têm que orar antes, você tem que passar um tempo, né, para escolher o texto, para escolher os hinos com oração. Senão você vai fazer algo mecânico. Aí você vai se esgoelar na frente, ninguém vai lhe acompanhar, né, os cânticos, né, vão ser mecânicos, né, as pessoas não vão ver a espiritualidade, não impacta, né, porque você não orou, você não pediu a Deus que fosse na frente, que conduzisse o seu rebanho. Acontece muito isso, irmãos. Então, quando você chega em alguma igreja que você vê uma liturgia morta, é porque a pessoa do liturgo está morta. Se você vê uma liturgia fria, é porque o liturgo está frio. Mesma coisa. Se você ouve uma pregação e a pregação está morta, é porque o homem que está pregando está morto, está frio espiritualmente, né? Ou está doente espiritualmente. Quando a pregação é fria, dura,
massiva, né? Aquela pregação que faz dormir. Às vezes o problema está com a gente mesmo, não é com o pregador, não. A gente não orou, a gente não se preparou como deveria, né? A gente vai tratar nisso daqui também. É um ponto, né, que os pastores puritanos vão falar já já. Mas eu estou tratando da pessoa do liturgo, então, do pregador. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, né, do seu livro De Pastor a Pastor, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, né, usando alguns teólogos, ele vai dizer, né, que o sermão é a pessoa, é você, é só você. Né? E aquilo que você é o que você vai dar. Então, quando o pregador, o liturgo, está na presença de Deus, inflamado pelo poder do Espírito, leu, se preparou, então a verdor, a seiva correndo, isso há, né, de impactar na vida dos crentes. Bom, o terceiro ponto aqui, meus irmãos, é como os crentes eles devem ouvir a pregação da palavra de Deus. Como é? Qual é o modo que você deve ouvir? É um outro ponto que eles vão tratar aqui. Isso aqui tem escapado da atenção de muitos crentes dentro da igreja, ok? Como é que você deve ouvir? Os pastores puritanos eles se preocuparam com isso. E eles se preocuparam a tal ponto, né, de dizer que há crentes que não ouvem a pregação de maneira temerosa, de maneira zelosa, como se fosse a voz do próprio Deus nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso problema. Quando nós estamos vindo à igreja e ouvimos o sermão como se o homem estivesse falando e não como se Deus estivesse falando. Esse é o grande problema. Esse é todo o problema. Por isso, meus irmãos, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós temos que entender que é a voz de Deus na sua palavra. E ela é santa, e ela é poderosa, e ela cura, e ela transforma. E nós temos que ouvir com aquele temor, mas também em oração. A nossa mente, ela tem que estar ligada, mas também o nosso espírito tem que estar ligado. Como assim? Eu tenho que estar em oração. E a minha oração deve ser: Senhor, aplica a tua palavra ao meu coração. Revela a tua palavra ao meu coração. Senhor, qual é o pecado que eu tenho que tratar, Senhor, com essa palavra? Senhor, por que eu estou ouvindo isso nessa noite? Senhor, Jesus, por que o Senhor mandou essa palavra pelo teu servo ao meu coração, à minha esposa, aos meus filhos? O que eu tenho que aprender? Senhor, revela, desvenda os meus olhos, tão claro como a luz do sol, para que eu possa ver, Senhor. Trata agora com a minha alma. E você tem que ouvir a palavra de Deus em oração, em espírito, pedindo que ela seja aplicada para você. Quando você começa a ver crentes que estão dormindo, querendo pescar sono, é porque o espírito não está preparado. O corpo está aqui. O corpo de missa presente, né? O corpo está aqui, mas a alma está no céu, está, né, lá no Fantástico, está no futebol, está, né, na panela em cima do fogão, está, né, em algum outro lugar, menos na pregação. E a pessoa está pensando e pensando. Então isso é um espírito que não está preparado para ouvir a palavra de Deus. Vamos ler alguns textos, irmãos, da palavra de Deus, por favor? Abra comigo lá para o Salmo de número 19, verso 10. Vamos ler todos juntos. Verso de número 7 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, nosso coração. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado.
e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então percebam, meus irmãos, aqui o quanto é preciosa para a vida do justo meditar, ler na palavra de Deus. Ela restaura a alma. Ela restaura a alma. Nossas relações com Deus, nossas relações com o nosso próximo. É a palavra de Deus que vai restaurando aquilo que vai sendo quebrado. Os fios que vão rompendo na nossa história caída, né? E ela vai restaurando, porque ela é perfeita. Abra comigo agora, por favor, para 1 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler, meus irmãos, por favor. Timóteo 4, verso de número 11. Diz assim: ordena e ensina estas coisas. Olha só, ordena e ensina na igreja. Era uma ordem apostólica. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Como é que uma pessoa se torna padrão? Os crentes na igreja olham para a sua vida e dizem: olha, eu quero ser como esse irmão. Um dia eu quero ser como essa irmã. Olha a piedade, olha a vida santa, olha a vida de amor, olha a vida de caridade. Eu quero ser como essa pessoa. Como é que isso é alcançado? Verso de número 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Perceba, irmãos, aqui uma vida de devoção à palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus. Uma pessoa, um crente que se aplica ao estudo teológico, quer fazer seminário, quer fazer um curso de liderança, quer fazer uma pós-graduação em teologia. Uma pessoa que quer se afadigar. Essa é uma pessoa que consegue um padrão de vida espiritual mais elevado. Porque à medida que a palavra de Deus entra na sua vida, você então é mais cheio do Espírito Santo de Deus, você conhece mais das coisas de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado de nós mesmos. Aqui Paulo está falando do seu caráter, né? Do seu comportamento. Mas uma segunda coisa você tem que ter cuidado, da doutrina. Você tem que conhecer doutrina. O que é doutrina aqui? É todo o arcabouço de estudo teológico. É você aprender sobre soterologia, escatologia, né? Você aprender sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Você conhecer tudo isso. Por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. E você tem que conhecer, porque essas são as coisas do céu para a sua vida. A gente quer aprender outra língua, a gente quer aprender um instrumento, a gente quer aprender, sei lá, tantas coisas daqui da terra, porque a gente não pode aprender as coisas do céu. Então, cada vez mais que você fizer isso, você vai amadurecer, você vai ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vamos ler aí, meus irmãos, por favor, o que diz as perguntas do nosso catecismo maior para a nossa instrução nessa noite. Leiamos aí, por favor. Pergunta de número 158. Vamos ler e responder. Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Resposta. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Ponto pacífico aqui.
aqueles que são chamados, eles têm que ser aprovados e chamados para o ministério. Um ponto aqui que nós devemos salientar. Alguém pode dizer, pastor, eu recebi o chamado para pregar a palavra de Deus. Me envie para o seminário. Eu trabalho na roça, eu estava trabalhando na roça, e daí eu vi escrito no céu, pastor, VPM. Deus está falando, pastor, vá para o ministério. Aí o pastor olhou para o crente, você quer pregar a palavra, você quer ser pastor? Mas você mal vem nos cultos. Você nunca liderou uma sociedade interna da igreja. Você nunca deu uma palavra na igreja. Como assim? Deus está falando com você? Meu filho, eu acho que você estava onde? Na roça, pastor. Meu filho, eu acho que você entendeu errado a visão de Deus. Não é vá para o ministério, VPM, é vá plantar mandioca. E você entendeu errado. Então, irmãos, o que isso nos ensina? A vocação ministerial, ela tem que ser tanto uma vocação do Espírito Santo, um chamado do Espírito Santo no seu coração, quanto também um chamado externo da igreja. A igreja, ela comprova que você é um chamado de Deus, é um vocacionado de Deus. Então você pode dizer, não, Deus está me chamando para o ministério. Eu quero ser um vocacionado a pregar. Espera aí, a igreja tem que reconhecer isso. João Calvino dizia, nas suas institutas, com relação ao ministério, ao chamado interno e o chamado externo. O chamado interno é quando o Espírito Santo fala com o seu coração. Mas o chamado externo é quando a igreja reconhece o chamado interno do seu coração. Então, meus irmãos, por isso que somente aqueles que têm dons suficientes e são chamados para o ministério é que devem pregar a palavra de Deus. Ok? Pergunta de número 159. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Resposta, vamos ler? Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito de Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter e edificar e salvar as almas. Percebam, então, aqui, que os pastores puritanos, eles disseram aqui que o pastor, pregador, ele tem que pregar diligentemente. Ele tem que ser diligente. Tem que estar pregando. Tem que estar pregando. Por isso, na igreja presbiteriana, né, você vê poucas vezes o pastor sair do púlpito. Diligente. Ele tem que estar pregando para o seu povo. Ele tem que se importar com isso. Tem que pregar sistematicamente, positivamente, todos os livros da Bíblia. Eu já falei que eu não quero morrer sem expor todos os livros da Bíblia. Mas ele tem que fazer isso também, em segundo lugar, claramente. Não adianta ter aqui uma pregação na igreja filosófica, né, muito cabeça, que os crentes não vão entender nada. Palavras rebuscadas, uma oratória sem fim, que os crentes não entendam. Sempre os reformadores, irmãos, pregaram de maneira simples e objetiva. Os reformadores e os pastores puritanos, eles pregavam, né, não somente aos ouvidos, mas eles pregavam também ao entendimento das pessoas que eram incultas, analfabetas da Idade Média. E até hoje nós temos que fazer isso. O Senhor Jesus usava ilustrações do dia a dia, sementeira, né,
uma hortaliça, uma pesca. E assim também tem que ser, né, a pregação hoje, né? Tem que ser ilustrada, as pessoas têm que ver isso. Bom, e eles vão dizer também que, em terceiro lugar, tem que ser sabiamente, adaptando-se às necessidades e capacidades do ouvinte, zelosamente, com amor fervoroso, né, e sinceramente procurando a glória de Deus. Então, o pastor reformado, o pregador reformado, não quer trazer glória para si, mas quer trazer glória para Deus e edificação para o seu povo. Não quer trazer, né, glória para o seu nome. Essa não é a intenção dos pregadores reformados, mas é trazer edificação para o povo de Deus e glória para Deus. Ok? Para finalizar, pergunta 160. E se exige dos que ouvem a palavra pregada? Vamos ler aí? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, com a palavra de Deus, que meditem nela e servem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Aqui é o Salmo de número 119, né, verso 11. Né, que maneira poderá, né, o jovem guardar puro o seu caminho, observando a sua palavra, né, escondendo no seu coração. Portanto, irmãos e irmãs, como é que você deve, né, ouvir a palavra pregada? Primeiro, você deve, né, fazer isso com diligência, preparação e oração. Você tem que se preparar, você tem que descansar, você tem que estar apto a ouvir a palavra de Deus, orando, buscando. Senhor, me ajuda. Você tem que fazer isso, né, se preparar para isso. Segundo lugar, você tem que comprovar com as Sagradas Escrituras. Lembra do povo lá de Bereia? Então, nem tudo que o pastor falar aqui, né, você deve engolir. Você tem que levar para casa e lá, vamos abrir aqui nessa passagem que o pastor pregou. Bora ver com outras passagens. Vamos ver que se ele está falando mesmo é verdade. Você tem que comprovar. E de repente voltar no outro domingo e dizer, pastor, olha, não foi bem assim. Tem outras passagens que falam assim. E o pastor vai cair, é mesmo, e vai se corrigir. Porque a palavra de Deus ela tem que se comprovar com ela. Escrituras clareiam Escritura. Né? Escritura revela Escritura. Então esse é o princípio. Por isso que no sermão, né, nós abrimos alguns textos para poder mostrar isso para vocês. Né? A Bíblia fala isso, aí você vai lá, abre comigo e comprova. É isso mesmo, está falando isso aqui. Né? Então, meus irmãos, é assim que você deve fazer. E por fim, em terceiro lugar, como é que você deve ouvir? Você deve colocar em prática. Os frutos da palavra devem ser comprovados na sua vida. Aí o pastor fala aqui, né, no livro de Gênesis, que você tem que mostrar, dar, oferecer um culto, não como Caim, mas como Abel. Aí no outro domingo, né, você volta e presta um culto que não é a primícia, então você não está aplicando aquilo que você está ouvindo, né? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa é a forma na igreja reformada, né, de tratar, o modo de ler, o modo de ouvir, o modo de pregar, o modo de receber as Sagradas Escrituras. Esse é o cerne, né, do culto reformado, é o cerne da vida ministerial e é o cerne da vida eclesiástica do crente. É a palavra. Irmãos, nós podemos, né, ter vários pontos que são divergentes, mas esse aqui é o central. Nós não abrimos mão. É um dos 5 pontos do calvinismo. Sola Escritura. Não abrimos mão. A gente pode abrir mão de algumas circunstâncias do culto, ajoelhar, ficar em pé, bater palma, bateria, violão. A gente pode até divergir nisso. Mas nesse ponto, nós não podemos divergir.
é o ponto central da Igreja Reformada. Sola Escritura. Somente a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.